Olá, meus amigos! Começa agora mais um programa do Luiz Alberto, aqui diretamente dos estúdios da TV Santa Luzia. Como você já sabe, sempre tratando de novos temas que são relevantes, importantes para o nosso elevo de conhecimento. E hoje, mais uma vez, eu recebo aqui nos estúdios da TV Santa Luzia a presença do professor, sociólogo e filósofo Alan Barros. Ele que daqui a pouquinho vai nos explicar. Ele que já esteve aqui, foi um sucesso total, a galera gostaram, não é? Compartilharam, comentaram, curtiram, enfim, daqui a pouquinho ele vai nos explicar sobre o que é cidadania. Já, já. Muito bem, é o seu programa informativo, interativo e cultural de cunho jornalístico, diretamente da TV Santa Luzia. Hoje recebo aqui o professor, sociólogo e filósofo Alan Barros, que vai falar para a gente a partir de agora o que são direitos e cidadania. O que é cidadania passiva e ativa? Daqui a pouquinho ele vai responder. Mas vamos começar da origem. Professor, antes que o senhor começa a explicar sobre o que é cidadania, eu gostaria que você desse uma rápida pincelada como e quando foi que o senhor decidiu se tornar um sociólogo, um filósofo, em rápidas palavras, só para nós entendermos um pouquinho sobre a sua carreira. Na verdade, quando estava na adolescência e eu praticava esportes, eu queria ser professor de educação física, queria ser atleta, alguma coisa assim. Depois comecei a trabalhar, fiz parte de uma carreira profissional aí, muito sofrida, rodoviários, e eu comecei a fazer parte de uma liderança do movimento trabalhista e comecei a pegar gosto pelas questões, principalmente da cidadania, né? Da cidadania, dos direitos, e eu acho que isso começou a transformar um pouco minha cabeça. Eu comecei a fazer algumas leituras no campo da sociologia e da filosofia e acabei me interessando mais por esse tema. Aí a minha formação foi voltada exatamente para isso. Não é uma formação política, mas é uma formação sociológica e filosófica. Eu acho que me ajuda bastante a entender essas questões. E o senhor já dá aula há quanto tempo? Há 15 anos. 15 anos, olha que bacana, hein? Já tem uma vasta experiência, hein? Uma certa experiência. Para faculdades também, né? Sim, curso superior, filosofia, administração, publicidade, propaganda, pedagogia e letras. Olha, o senhor esteve aqui da outra vez, o pessoal comentaram muito, ligaram para a produção, chama lá o professor novamente para nos explicar. O que ele vai nos ensinar aqui pode lhe ajudar, você que é aluno, você que é universitário, e você também que é cidadão, é claro. Professor, o que é cidadania? Cidadania, se você busca no dicionário, vai aparecer lá. Cidadania é o status concedido àquele que é o cidadão. Mas a cidadania, como status, ela aparece de uma forma meio... uma expressão muito sem graça. Eu costumo dizer que cidadão é aquele que habita a cidade. A cidadania, ela surge quando as pessoas começaram a habitar as cidades e havia diferenças de todas as naturezas nessas cidades, e as pessoas começaram a perceber que para viver com tantas diferenças, era preciso discutir qual era o papel de cada um. Então, quando as pessoas se reuniram nas praças públicas e eles discutiam o destino da cidade, o que fazer, o que não fazer, que lei as pessoas deveriam respeitar, não é? Então as pessoas começaram a praticar uma coisa chamada cidadania, que é exatamente tomar conta dos assuntos que eram relativos à cidade. E qual é essa relação entre direitos e cidadania? Então, não só direitos, né? Também deveres. O cidadão é aquele que goza de direitos, mas também que cumpre os seus deveres. Para cada dever tem uma obrigação. Para cada dever seu tem o dever do outro. E essas coisas não podem ultrapassar. Tem que ter um senso crítico, tem que ter um limite. Talvez a tarefa mais importante dentro de uma sociedade para que as pessoas se sintam cidadãos é aprender isso desde cedo, como crianças, dentro de um ambiente onde se educa, né? Os gregos inventaram isso nas praças públicas, os modernos já inventaram isso dentro das escolas, em sala de aula. Essa aí foi a origem da cidadania? A cidadania surge, essa ideia de cidadania surge lá na Grécia.
Na Grécia. Os gregos queriam preparar os seus filhos para o exercício da cidadania, que era nada mais, nada menos do que se reunir e discutir as questões da cidade. Como a cidade deveria ser administrada, por quem deveria ser administrada, se eu tenho que entrar em guerra, se eu não tenho que entrar em guerra, não é? Então é uma postura que nós temos que olhar, que é uma postura de participação, é uma postura ativa, mas que nem todos participavam, né? Diga-se. Mais adiante, ele vai nos explicar o que é cidadania ativa, né? O que é cidadania passiva. Daqui a pouquinho, viu? Se cidadania é simplesmente voltada. Mais adiante ele vai explicar para a gente. Fica aí, você pode compartilhar este link e convidar os seus amigos. O Roberto está perguntando aqui, professor, se existe cidadania sem direitos. Não, e também não existe cidadania sem deveres. Não é? Ser cidadão é ter direitos e é também ter deveres. Se você vive em uma sociedade que não te dá direitos, como de livre expressão do pensamento, direito de ir e vir, direito à educação, à saúde pública, você também vai viver muito mal nessa sociedade. Por quê? Porque você não vai ser acolhido por essa sociedade. E quem é que assegura esse direito para o cidadão? No nosso momento agora é o Estado. O Estado. O Estado deve garantir esse direito. Dentro de uma Constituição que seja justa, não é? E que consiga abarcar, de uma forma geral, as necessidades da população. E os direitos são necessários à prática da cidadania? São sim, muito necessários. Os direitos são o exercício da cidadania. Eu tenho um direito, esse direito me proporciona alguns desdobramentos na sociedade. Em alguns momentos, eu vou usando, vai ter um momento em que esses direitos, ele não me proporciona mais prazer, mas ele me proporciona algum dano. E aí eu tenho que rever esses direitos. E é exatamente o papel dos nossos políticos, do Estado, de uma forma geral, não é? Dessas pessoas que administram o Estado, que governam o Estado, o papel de olhar para esses direitos e ver se eles ainda são legais ou se eles já estão ultrapassados, não é? Com tanta mudança tecnológica como a gente vive nessas sociedades de hoje, pensar os direitos e pensar o papel da cidadania a cada dia é fundamental. A gente não pode parar de pensar nessas questões. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho voltarei com mais perguntas para o sociólogo e filósofo Alan Barros. E você, não sai daí não, só vou tomar uma água. Panificadora e confeitaria Superpão. Aqui você encontra bolos, tortas, salgados e frios, com a melhor qualidade da cidade. Aqui você tem pão quentinho toda hora, com o melhor atendimento. Um lugar agradável para você tomar o seu café ou aquele lanchinho da tarde. Pão quentinho toda hora, com o melhor atendimento. Aceitamos encomendas. Panificadora e confeitaria Superpão. Parque JK, próximo à Cúria. Eu quero convidar você para assistir o meu programa, que é o Canta Pra Gente. Um programa que vai revelar vários talentos aqui no nosso município e em outros municípios também. Acompanhe a nossa programação. TV Santa Luzia, o melhor é aqui. Estamos de volta com o seu programa aqui na TV Santa Luzia, falando hoje sobre direitos e cidadania. Daqui a pouquinho o sociólogo vai explicar para a gente o que é cidadania ativa e passiva. Daqui a pouquinho. E você que acabou de se conectar, bem-vindo, fique à vontade. Professor, essa ideia de cidadania antiga e moderna são equivalentes? Qual a diferença entre essas duas afirmações? Existem algumas diferenças ali que são fundamentais e essenciais. A primeira delas é que a cidadania lá da antiguidade, ela era exercida por uma parcela pequena da sociedade. Só os aristocratas eles podiam participar da cidadania, porque principalmente lá em Atenas, os gregos achavam que para ser cidadão ele tinha que ter tempo livre, tinha que ter o ócio, não é? O ócio produtivo. Então você tinha que ter muitos escravos, você não poderia trabalhar, você não poderia cansar a sua mente com outros afazeres que não fosse apenas o afazer da praxis. E os gregos eles usavam a praxis como exercício intelectual, né? Então essas pessoas deveriam ser cidadãos. E era mais ou menos um percentual ali de 10% da população dos gregos em Atenas. Mas a cidadania hoje ela requer uma coisa muito mais interessante,
Porque, principalmente depois do Iluminismo, onde as ideias de igualdade, de liberdade, de fraternidade, elas estão muito mais presentes nas sociedades, a ideia de cidadania ela passou vamos dizer assim, a permear todos os cantinhos da sociedade. Então, se todos são livres, se todos são iguais, todos querem participar, todos querem ser cidadãos, não é? E a cidadania está em todos os cantinhos, está em tudo. Quando você compra um objeto, quando você paga um imposto, quando você trabalha, quando você declara o imposto de renda, todas essas questões aí se referem vamos dizer assim, as determinações que um cidadão deve exercer em uma sociedade. E a conquista desses direitos não foi fácil, né, para muitos. Não. Né? Para muitos que marcaram a nossa história, a história da humanidade. Foi preciso passar por algumas revoluções, né, para que isso acontecesse, né? Podemos citar aí a Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos, podemos dizer Primeira e Segunda Guerras Mundiais, elas também foram fundamentais, porque depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948, se criou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e nessa declaração é onde se estipula, olha, todos os seres humanos são iguais, sem distinção de qualquer natureza. Religião, etnia, gênero, não é? Então, quando uma declaração universal, e veja, uma declaração universal, ela diz respeito a todos no universo, não é só no planeta Terra. Se tiver um grupo de astronautas lá na Lua, 5 astronautas, e tiver alguma coisa que vá de encontro com os direitos deles, eles estão sendo cobertos aqui por esse documento. São amparados por esse documento. Esse documento é universal. Então, onde há um ser humano, nós temos que reparar isso. Não é? Então, ser cidadão é estar de olho nesses direitos que estão aqui guardados, mas também nas suas obrigações. Como eu faço o uso do meu direito e eu não interrompo ou não vou incorrer em algum tipo de dano a um outro cidadão porque eu estou fazendo uso do meu direito. Eu jamais posso fazer isso. E votar? Agora eu vou fazer uma pergunta aqui. Todas são importantes, é claro. Mas votar é cidadania? Votar é cidadania. Mas a cidadania não é só votar. Não é só votar. Algumas pessoas pensam, eu sou cidadão porque eu fui ali e depositei o meu voto na urna. Hoje nem se deposita mais o voto, né? Se tecla. Digital, né? Digital. Urna eletrônica, é digital. Então as pessoas pensam, ó, já fiz o meu papel, agora é só esperar, cruzar os braços. E não é só isso, não é? Ser cidadão, ele requer um monte de coisas. E como o cidadão cobra, por exemplo, do Estado, do município, que os seus representantes venham colocar em prática os direitos que já estão constituídos? No artigo 5º da Constituição, e o artigo 5º eu acho que do entendimento geral, é uma parte da Constituição que todos têm que ler. Quem estiver assistindo aqui, por favor, lê artigo 5º da Constituição. É pequenininho, dá para ler rapidamente. E no artigo 5º resume tudo. Inclusive, você pode até olhar aí na sua internet, né? Exato. Pelo Google, entra aí. Consultar quando terminar o programa, você entra aí e dá uma olhada no artigo 5º. Isso está à disposição aí de qualquer pessoa. E lá no artigo 5º está dizendo o seguinte, olha... se você está insatisfeito com alguma coisa, você tem o direito de manifestar o seu pensamento. As pessoas usam as redes sociais para muita coisa, mas não usam para cobrar, não é? Para se manifestar. Eu posso me reunir com um grupo de pessoas, levar uma petição pública para implementar uma lei. Eu posso pedir para rever uma lei, não é? Não Essas é só questões... ficar postando no Facebook, no Twitter, frases, que você não vai mudar muita coisa. Nem ficar reclamando lá num ponto de ônibus, porque isso não leva a nada. No barzinho, tomando uma cerveja com um amigo. E onde é que o cidadão deve ir? Ele deve se reunir primeiramente, dizer que aquela necessidade é uma necessidade pública, porque uma coisa de interesse pessoal isso não satisfaz uma sociedade inteira. Mas se tem alguma coisa que tem que mexer na lei, e essa coisa interessa a uma comunidade inteira, então ela tem que fazer sentido dentro de uma comunidade. Então ela tem que se mexer dentro de uma organização social, dentro de um movimento social, e nesse movimento social ela determina quem vai me representar, nós mandamos essas pessoas lá, vamos redigir um documento e vamos levar esse documento exigindo para as autoridades que isso se faça, não é? O buraco na sua rua, só reclamar não adianta. O asfalto está esburacado, reúna com a sua comunidade inteira, leve uma petição na administração, na prefeitura do seu município, não é?
Agora, uma só pessoa está reclamando, uma só está insatisfeita, isso não vai ter sentido. Não vai resolver. Não vai resolver. Dizem que uma andorinha sozinha não faz verão, né? Não faz essa mudança, né? É isso aí. E a relação entre o pensar e ser cidadão? Qual é essa relação entre pensar e ser cidadão? Porque todos nós aqui somos cidadãos. Aham. Né? O internauta que está nos acompanhando agora é um cidadão. Qual é essa relação entre pensar e ser cidadão? Isso é um tema que está causando muito problema hoje, né? As pessoas estão achando que estudar filosofia e sociologia hoje é uma coisa muito perigosa. E eu acho que a coisa mais perigosa que pode acontecer quando você estuda sociologia e filosofia é pensar. E pensar é perigoso por quê? Porque as pessoas que pensam, elas não ficam satisfeitas com o que outras pessoas falam. Elas têm que pensar isso por conta própria. Essa é uma postura ativa, é uma postura autônoma. É aquilo que você tem que fazer imediatamente. Você vive em uma sociedade e você tem que usufruir dos benefícios que essa sociedade traz para você. Inclusive saiu uma matéria aí que o governo federal, né, juntamente com o ministro da Educação, estuda descentralizar o estudo da sociologia e da filosofia. Qual a sua opinião a respeito? Eles usaram até como exemplo o Japão, né? Que o ministro lá também teve essa ideia de querer retirar esse investimento nesses estudos. Eu estava conversando isso com um amigo esses dias e eu fiz a seguinte pergunta para um amigo. Ele me fez essa mesma pergunta que você. Eu falei assim, eu nunca vi pessoas que estudam e que pensam demais fazendo guerra. Nunca vi pessoa que estuda e que pensa demais discriminando outra pessoa, não é? Quando eu tenho uma relação com o estudo, com a educação, a capacidade de ampliar os meus horizontes é muito maior. É claro que algumas pessoas podem sair de um ambiente acadêmico nutridos de muitos conhecimentos e serem totalmente contrários a isso que eu estou falando. Mas o pensar, ele é necessário para a cidadania. Por quê? Porque o cidadão é aquele que exercita o pensamento, exercita, vamos dizer assim, sair do mesmo lugar. A evolução da nossa cultura ocidental nos últimos 300 anos, ela passou pelo pensamento de vários homens, que foram essenciais na história. Não é? Descartes, Locke, Montesquieu, Kant, entre outros pensadores. E esses caras revolucionaram por quê? Porque eles saíram daquele cantinho onde tudo estava parado, estagnado. Durante a Idade Média, 1100 anos, se andou muito pouco em tecnologia, não é? E nos últimos 300 anos, aproximadamente, nós já mudamos esse mundo de várias formas. Hoje você pode pegar um telefone celular e conversar em tempo real com uma pessoa lá na Europa, vendo a pessoa. Ah, mas isso saiu do pensamento? Isso saiu do pensamento, isso saiu da sociologia, isso saiu da filosofia. Inclusive, eu lembro até agora de uma frase que tudo passa pela mente, né? Tudo passa pela mente. Tudo que é criado no mundo exterior foi criado no mundo interior. Mas, professor, nosso tempo está chegando ao final. Gostaria que o senhor agora explicasse para a gente o que é cidadania ativa, o que é cidadania passiva. Muito bem, essa pergunta... Já que o senhor já esclareceu que Sim. Cidadania não é simplesmente ir lá voltar. Cidadania passiva nós todos estamos incluídos na lei, não é? É você pensar que apenas ir votar, depositar o seu votinho na urna, ou então só reclamar com o teu vizinho e cruzar os braços aqui, as coisas se fazem sozinhas. As coisas não se fazem sozinhas. Quem pensa isso pode tirar o cavalinho da chuva. As coisas precisam da nossa atitude. A cidadania é uma postura ativa do cidadão, tá? E para comparar com a cidadania passiva e ativa, tem duas cidadanias que um pensador estadunidense chamado Marshall Salins, ele fala. Existe a cidadania formal, é aquela que está na lei, é aquela que está escrita. E tem a cidadania real, é aquela cidadania que está no dia a dia. Está na lei dizendo, todos são iguais, mas você vê uma pessoa lá no sinal pedindo esmola. Você vê um cara mexendo na lixeira de um supermercado, tirando comida de lá de dentro. Essa cidadania real é a que dói. Essa cidadania real é o que as pessoas vivem. E ela só se torna real porque as pessoas esqueceram da cidadania formal. Porque tem um documento que embasa a minha atitude de cidadão. Tá? E esse documento tem que ser levado a sério, ele tem que ser colocado em prática. E aí sim, nós vamos enxergar uma cidadania ativa. É colocar em prática aquilo que está na lei. É isso aí. Muito bom. Bom, infelizmente o que é bom dura pouco, né? Nosso programa está chegando ao final. Quero agradecê-lo mais uma vez, viu? Professor, Eu que agradeço. Sociólogo Alan Barros. Olha, você que quiser convidá-lo
pode entrar em contato aí pelo número 61 98325 1406. E você que quer rever este programa, viu? Só entrar no nosso site também. Você pode se inscrever no meu canal, jornalista e locutor Luiz Alberto, no YouTube. Professor, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, muito eu agradeço bom recebê-lo aqui. E haverá mais oportunidades. Com certeza, virei, sim, com certeza. Haverá mais oportunidades. Muito obrigado, amigos internautas. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. TV Santa Luzia, o melhor é aqui.